Salve, salve, torcedores e torcedoras. Estamos aqui novamente. Eu sou o Danilo, faço parte aqui do projeto Torcedores Calma e hoje eu estou junto com o Felipe aí para trazer um retorno, né, uma definição sobre o que rolou aí entre o domingo, que a gente fez a live falando sobre a possível demissão do Tite, o escândalo da CBF e o posicionamento dos jogadores. Então, Felipe, por gentileza, se apresenta aí para a galera, seja muito bem-vindo. Salve Danilo, boa noite pessoal, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo depois em outro momento. Vamos aí dar uma pincelada aí sobre o tal manifesto, enfim, temos pequenas, grandes coisas para falar sobre o que rolou aí na seleção brasileira nos últimos dias, principalmente sobre a carta. Boa, boa demais. Bom, só para recapitular, pessoal, no domingo a gente tinha feito algumas especulações, né? Eu apostei fortemente na demissão do Tite. Apostei que ele se demitiria, né? Que ele pediria o boné ali e ia sair. Pensando muito ali numa questão de caráter do Tite, de uma ética que ele prega aí no futebol. E, bom, eu estava redondamente enganado. O Caboclo acabou sendo afastado no domingo da CBF, não estava contando com isso. Acho que isso poderia mudar alguma coisa ontem, mas vamos ficar falando no si, né? Vamos entrar já direto nos temas, vamos falar sobre a carta, né, o manifesto que os jogadores publicaram e aí a gente discorre a partir daí. Bom, vocês já estão vendo aí o manifesto que os jogadores publicaram. Eu vou ser bem sincero aqui, eu vou destacar, ele tá aí, vocês podem ler, muito provavelmente você já tenha tido contato com essa informação, mas eu vou destacar o fim dele, que para mim é a parada que mais me chamou a atenção, em que eles falam o seguinte: por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais de futebol, temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela, pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Pois é, aí é que tá. O texto dele é muito contraditório, ele tem uma série de furos aí. E no final, os caras falaram um monte de coisa aqui e não falaram nada. Acho que pra mim o resumo todo é esse. E aí é meio que um protesto a favor, né? Porque os caras colocam ali uma situação em que eles dizem somos contra, mas nunca diremos não à seleção. Então isso pra mim soa um pouco esquisito e incoerente. E aí eu fiquei olhando, eu reli e reli essa carta e falei, bom, talvez esteja faltando interpretação pra mim. Mas percebendo aí no meio esportivo, nos jornalistas aí da ESPN, outros canais, né, Sport TV, etc., dá pra perceber que o entendimento é basicamente o mesmo, né? Os caras fizeram um puta alvoroço, desde sexta-feira não, porque temos muito a falar, temos muito a dizer, na terça-feira vamos nos posicionar. E aí os caras me vêm com essa cartinha aqui que eu vou falar pra você que meu sentido, eu fiquei decepcionadíssimo com isso daqui. Tava botando uma fé de que os caras, nossa, vão chegar com o pé na porta. Mas eu acho que muita coisa aconteceu nesse intervalo de 24 horas entre a saída do Caboclo e o jogo do Paraguai. E talvez, estou especulando aqui, eles tenham feito talvez voltado atrás em alguma coisa, pensado melhor, talvez algumas concessões internas por parte da CBF aconteceram também. Eu não sei, a gente só pode especular sobre isso, mas eu fiquei muito decepcionado, principalmente com o Tite, que a entrevista coletiva do Tite, como eu já disse lá no domingo, odeio ver o Tite falar, mas ontem foi assim inacreditável o quanto ele estava em cima do muro, não falou absolutamente nada. E de novo esses caras se usam da posição da elite que eles têm, né? Bom, muitos jogadores de futebol vieram de baixo, da favela, da periferia e tal. Só que eles não vivem mais essa realidade há muito tempo. Então hoje eles estão numa posição de elite. Eles se esconderam por trás disso para falar que eles apenas devem jogar futebol. Acho que é um pensamento muito pequeno. E enfim, é o que eu penso sobre o assunto. Acho que eles se esconderam demais. Se fosse para publicar essa carta aí, eu sinceramente acho que ela não deveria ter sido publicada. Mas dito isso, eu vou falar uma outra coisa aqui que eu acho que casa muito com o assunto. Eu estava conversando com o Felipe aqui antes, que é em relação a 2014. Em 2014, dadas as devidas proporções, o Brasil também passava por um processo ali de crise política, com desemprego nas alturas. E aí a gente teve a Copa como foco central. Muita gente atacando a Copa, falando que a Copa não deveria ser feita.
que o problema de desemprego e saúde era muito mais importante. Tem até aquela célebre declaração do Ronaldo falando que com Copa, com estádio, com hospital não se faz Copa, que é uma coisa patética, mas beleza. E aí eu trouxe essa informação aqui, que era de uma página que existia no Facebook nessa época. Para quem descobriu a internet hoje não vai lembrar disso, mas para quem já está aí acompanhando Twitter, Facebook há muito tempo, como nós, essa página que ela era muito famosa, que era a página do Vai Ter Copa Sim. E o que eu chamo a atenção aqui é que o discurso, digamos, é um cenário completamente diferente, mas o discurso ele se assemelha muito. Então aqui o trecho que eu queria destacar era isso daqui, foi logo no final da Copa, em julho, né, que era a página estava meio que encerrando atividades, e eles diziam o seguinte: galera, a Copa do Mundo de todos os tempos acabou e nossa missão aqui na Terra também. Iremos agora nos transformar em espíritos de luz e orar pelo Brasil com mais saúde, educação e justiça. Olha só a quantidade de semelhança que a gente tem aqui, né? Uma Copa sendo tratada com mais importância do que assuntos como educação e saúde dentro do país. Pô, depois eu acho que essa frase é bem irônica, eu não quero nem atacar quem fez essa frase aqui, né? Enfim, o contexto era completamente diferente, mas aí embaixo está aqui descrito novamente: cumprimos o nosso objetivo, teve Copa e o choro dos antes é livre. Bom, dito isso daqui, eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? O discurso da galera que quer Copa América sendo feita é justamente esse daqui. Foda-se a saúde, foda-se o momento do país, tá tendo um monte de campeonato aí, quem quiser, o choro é livre, pode reclamar porque vai ter Copa América sim. Então é basicamente com isso que eu volto então para falar com o Felipe e entender. Felipe, você já está aqui comigo, qual que é a sua opinião, dado esse cenário, né, o que eu falei com o Zé no domingo, o que aconteceu aí nesse intervalo aí de 48 horas, basicamente? O que você achou do afastamento do Caboclo e principalmente do manifesto dos jogadores? Como que você viu toda essa situação? Bom, Dan, acho que antes da gente falar sobre esses temas, eu acho que é importante fazer aqui uma separação, porque a gente tem basicamente 4 assuntos dentro de tudo que aconteceu nessas últimas 48 horas, e que você já falou muito bem. A gente tem a história do Rogério Caboclo, né, que teve aí no último domingo, através de uma reportagem da Gabi Moreira e do Martim Fernandes, né, do Globo Esporte, da Globo, com o assédio moral e o assédio sexual que ele cometeu com as gravações, enfim, tudo mais. Não tem nem muito o que questionar aquilo ali, tá nítido que houve, né, uma invasão por parte dele perante a garota, e ele tinha que ser afastado, no mínimo afastado, né? A demissão, eu tenho um pouco de dúvida ainda se vai vir, porque eu acho que 30 dias, vamos ver o que acontece aí, a Copa América vai vir mesmo, o assunto vai acalmar e deixa o Rogério aqui. Sim. Mas vamos ver o que vem nos próximos capítulos dessa parte do Rogério Caboclo, que é um negócio abjeto. Aí a gente tem a história do Tite, que também envolve a questão do Rogério, porque a relação do Tite com o Rogério parece que já não é boa desde o final da Copa de 2018. Exato. Resgatei aqui uma informação importante, que no final depois da Copa, o Tite ficou sabendo através de uma reportagem da ESPN, e acredito que ele já sabia também internamente, que o Rogério cobrou, né, o Edu Gaspar, que na época fazia parte da comissão, sobre o Kleber Xavier, que é basicamente um braço direito aí da comissão técnica do Tite. Exato. E nesse áudio vazado constava a informação de que ele seria afastado ou demitido com o passar de um tempo aí, para não fazer tudo depois, né, do final da Copa aí, porque o Brasil não conseguiu avançar naquele jogo contra a Bélgica e tudo mais. Então ali já existe uma relação estremecida entre o Rogério e o Tite a partir desse fato. E aí agora tem a questão do Brasil trazer a Copa América, e tudo isso se mistura e escancara de vez, né, todos os problemas. Então tem a questão do Rogério com o Tite, tem a questão da Copa América vir para o Brasil no meio de uma possível terceira onda. Os dados de hoje agora são 6h35, 9 horas, 9 horas não, dia 9 de uma quarta-feira.
e a gente teve quase 2.800 mortes, e o Brasil vai receber a Copa América aqui como se nada estivesse acontecendo. Surreal. Então, para mim, é uma loucura essa Copa América acontecer no Brasil, obviamente, não tem nem o que se questionar disso. Mas eu tenho dúvidas sobre a questão do que vai acontecer com o Rogério, e a questão do Tite já ficou clara aí na própria coletiva após o jogo de ontem, né, na vitória contra o Paraguai, que a seleção brasileira parece que inibe os caras de se posicionarem, né? Porque esse manifesto que eles soltaram é um negócio que não faz o menor sentido. Não faz sentido, né? A gente olhar para aquilo e achar que aquilo é uma posição que eles estão se posicionando, né? Isso só tem um trecho da carta que eu faço questão de ler aqui, que eu acho que é o único trecho onde todos concordam com eles, né? Na verdade, todos, porque enfim, eu não tenho uma pesquisa aqui para mostrar quantas pessoas concordam com ele aqui no Brasil, mas eu acredito que existe uma grande maioria de brasileiros que não concorda com essa carta, a não ser as pessoas que estão querendo essa Copa América. E olhe lá, porque pelo que eu dei uma pesquisada aqui nas redes sociais, os apoiadores do nosso querido presidente estão contra os jogadores e também o manifesto. Ou seja, até isso ninguém está querendo assumir, né, esse manifesto que foi lançado pelos jogadores. Mas tem um trecho que eu destaco ali que todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização, Sim. que é sobre a Copa América. Então, aqui eu acho que todo mundo concorda, né? Não, pelo menos a grande maioria, porque a gente sabe que o número de pessoas que, enfim, não apoiam a turma que está querendo essa Copa América no Brasil hoje já é maior. Mas o que dá para tirar como resumo daqui é que não houve um posicionamento, né? Não existia um posicionamento. Eles simplesmente empurraram o problema para a Conmebol. E tiraram a CBF do jogo, né? Porque a CBF não é citada no rolê. O que eu ia falar agora, tiraram a CBF do rolê. É como se essa carta fosse escrita pela CBF. E aí a gente tem outros problemas, que o Marquinhos, né, que veio a público falar que as pessoas não podem se posicionar ou se posicionam somente dentro de suas casas. É um negócio assim, exato, que não dá para entender muito bem o que ele quis dizer ali. É como se as pessoas não pudessem se manifestar ou só pudessem se manifestar dentro de suas casas. Enfim, é um negócio meio assustador vindo de um jogador da seleção. Isso só comprova que eles, na verdade, eles estão ali cumprindo a ordem que é da CBF e pronto, acabou. É isso que fica nítido. Tanto que nem o Neymar foi dispensado, porque acabou de sair a lista da Copa América, da seleção, e basicamente os jogadores que estão convocados. E eu até acreditei que um ou outro jogador seria dispensado dessa Copa América. Mas nem isso eles conseguiram fazer, ou seja, eles simplesmente soltaram aí uma carta só para falar que fizeram alguma coisa. O Neymar, se o Neymar não tivesse, assim como, por exemplo, o Messi, se o Messi não quisesse vir, e a gente nem sabe se virá, eu nem vi a delegação confirmada da Argentina, é como se não tivesse Copa América. Se você não tiver o Neymar, o Messi e o Suárez, não tem, a Copa é para inglês ver, né? Então, surreal. Essa frase que você falou do Marquinhos, eu vi a entrevista do Marquinhos umas 3 vezes hoje, que eu não tava conseguindo acreditar no que eu tava vendo. Primeiro que pra mim o semblante dele, ele tava com a máscara, mas ele tava com um olhar assim que eu não sei se é o caso, mas eu vi medo, assim. Eu senti que ele tava com medo, medindo muito bem as palavras dele. Não achei que ele tava falando ali com convicção, é como se ele não estivesse falando por ele mesmo, mas falando por algo que tinha sido pré-determinado ali. Mas como o Marquinhos mesmo falou, pra galera não ficar falando por eles e imaginando coisas por eles, vou me segurar aqui pra não entrar nesse tema. Mas o jornalista perguntou pra ele uma coisa que eu achei, pra mim, a melhor parte da entrevista é quando o comentarista, né, o repórter que tá lá, ele fala pra ele o seguinte: Marquinhos, pensando na NBA, usando a NBA como exemplo, e não só a NBA, tem os outros esportes lá nos Estados Unidos, em que os jogadores eles têm uma voz e um posicionamento muito ativo. E ele até cita o LeBron James, se não me engano, para falar
que durante o combate ao racismo, que já é uma coisa muito antiga nos Estados Unidos, mas que se intensificou lá com a morte do George Floyd, o LeBron James ele é um cara que veio e deu porrada pra caramba no Trump ali e tal. E se ele não acreditava que o jogador de futebol não poderia se posicionar daquela forma, e aí o Marquinhos me solta aquela falando exatamente o que você disse, quando ele diz que eu não sou contra o cara se posicionar, mas ele tem que fazer isso da casa dele ou na rede social dele, mas não aqui no ambiente da seleção. Ali pra mim foi gota d'água, assim, me colocou um balde de água fria em cima na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não acredito que a gente tá vendo o cara que supostamente ele é o capitão, ele tava como capitão no jogo, ele foi pra coletiva por isso, e ele falar desse jeito não me soa algo que sai da boca do próprio Marquinhos, entendeu? Me soa algo, principalmente pela carta, quando a carta também não cita a CBF diretamente, sendo que a CBF foi quem trouxe a Copa América pro Brasil junto com o governo federal. A culpa não é da Conmebol, a Conmebol tá querendo fazer aonde tiver espaço. E aí foi sugerido pro Brasil, o Brasil aceitou. Culpado da situação toda hoje aqui é CBF e governo federal. A gente tá muito claro isso, não é culpa da Conmebol. A Conmebol tá fazendo o papel dela, tem patrocínio fechado, tinha a data já programada, ela quer empurrar para onde der. O Brasil aceitou, a culpa é de quem aceitou foi a CBF e o governo federal. E aí, partindo do pressuposto que isso não é citado na carta, para mim aquilo ali, aquela entrevista toda ontem foi um grande teatro armado pela CBF. O fato do Caboclo ter saído fora, eu acho que deu até uma suavizada dos caras falarem assim, putz, se pá, agora vamos conseguir fazer as coisas com mais calma, com mais cuidado, vamos topar essa, sabe? Tipo, a gente não concorda, mas vamos topar essa. Me deu essa impressão. Não sei se você ficou com essa impressão. Me deu essa impressão. Pra mim, um grande teatrão armado ali com uma cartinha michuruca que não agradou ninguém. Total. Não tem outra forma de enxergar todo esse teatro que foi montado. Domingo eu até estava conversando com um amigo sobre esse assunto. Ele estava me perguntando o que eu achava, né, o que iria acontecer, porque domingo a gente ainda não tinha um posicionamento, né? Exato. Porque é engraçado, se a gente pegar... Teve aquela entrevista do Casemiro depois do jogo contra o Equador, sim, onde ele, basicamente, ele fala que todo mundo já sabia o que iria acontecer. Ele falou, né? Ele dá aquela entrevista enigmática. Isso, ele falou assim, não, vocês já sabem nossa posição. E tipo, Exatamente. Ninguém sabia porque ninguém falou nada, sacou? Mas enfim, é foda. Ninguém, porque é isso, aqui no Brasil é um negócio muito doido, porque as pessoas não entendem que não se posicionar, e aí não tem como, politicamente, porque eu acredito que viver é um ato político. Então, você vai se posicionar politicamente, ponto final, é o que eu acredito. Não é uma questão de estar certo ou estar errado. Mas não se posicionar politicamente também é se posicionar. Por que você é cobrado? Porque todo mundo espera alguma coisa de você enquanto você é uma pessoa importante em determinado meio, né? No caso aqui, a gente está falando do futebol, então eles não se posicionaram em momento algum, eles simplesmente foram se apoiando nas narrativas que estavam sendo criadas, né? Todo mundo estava acreditando que não teria a participação desses jogadores, se a CBF conseguiria correr contra o tempo para mandar o Tite embora, trazer outro técnico, que até rolou isso, né? No domingo, para mim o enredo era: o Brasil joga o jogo na terça, o Tite é mandado embora, o Renato Gaúcho vem, o Brasil anuncia uma lista às pressas de jogadores possivelmente que só atuam no Brasil para jogar essa Copa América. Exato. E aí eu estava achando isso um pouco exagerado enquanto a gente fala dessas pessoas que vestem a camisa da seleção brasileira. Eu estava achando tudo isso muito estranho, porque essa posição não veio deles, né? A gente estava montando os fatos através de notícias que jornalistas estavam trazendo dos bastidores, e aí simplesmente vem aquilo que todo mundo sabia que poderia acontecer, que é isso: os jogadores não se posicionaram. Eles simplesmente empurraram com a barriga, criaram um fato de que eles são contra a competição, mas eles excluem a CBF, excluem o governo federal, excluem o que está acontecendo aqui no Brasil. Parece que nada acontece aqui no Brasil. Até vai haver uma decisão do STF amanhã para ver se autoriza ou não a realização. Eu acho que o STF vai deixar a causa passar. Mas tem um ponto importante que você falou, porque assim,
tem marcas grandes que investem, né, no futebol aqui na América do Sul, que eles estão desistindo de expor as suas marcas na Copa A América, né? Mastercard já A pulou gente fora. teve... Exatamente, a Mastercard anunciou ontem e a Ambev anunciou hoje. Vixe. Da Mastercard eu não tenho a informação, mas da Ambev já consta aqui a informação de que eles simplesmente vão continuar pagando o que já está combinado, mas não querem que a marca apareça. Então você percebe que existe um movimento de que o mais natural era não ter a Copa América no Brasil. Se eles quisessem fazer em outro lugar, meu, vai lá. Quer fazer em outro lugar, parece que nos Estados Unidos talvez já é mais seguro, ou levar até para a Europa, que seria uma insanidade, mas vindo da Comebol também a gente pode Os esperar caras qualquer levaram a final coisa. da Libertadores pro Santiago Bernabéu, não seria nenhuma loucura. Exatamente. Então a gente poderia esperar qualquer coisa vindo deles, mas parece que o governo federal ganhou a briga. E isso é um sinal de alerta, porque ele tem ganhado algumas brigas. Eu não quero aqui desvirtuar o assunto, né, sair do futebol, mas ele tem ganhado algumas brigas, ele está ganhando corda. E, enfim, a gente sabe que o Brasil não vive o seu melhor momento em diversas frentes, e a questão da democracia é uma delas. Mas voltando para o assunto, ganhar a briga, vai ter Copa América, né, no meio de 3 mil mortes. Os jogadores se calaram, né, vão jogar, não vão ter as férias, parecia que era isso que eles também estavam, no fundo, querendo para eles, e justo eles quererem as suas férias. Sim. Quanto a isso, acho que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é isso, né? Nem os próprios desejos eles conseguem ganhar, porque eles preferem simplesmente se calar, né? Esse manifesto, na verdade, eles se calaram sobre tudo que está acontecendo e vão participar dessa competição aqui no território nacional. Boa. Cara, eu acho que eu não tenho nem mais nada pra pontuar sobre isso. Concordo com tudo que você disse. Acho que a nossa opinião tá muito próxima. É muito triste, assim, na minha opinião, muito triste. No final das contas, assim, é tudo muito triste, porque imaginei que o Tite poderia ser a única figura que pudesse interferir de forma maior, assim, sabe? Que pudesse ser mais incisivo. Acho que se o Tite pedisse demissão, seria foda. Seria tipo, meu, o cara colocou a pau na mesa, como a gente tem, como diz o ditado popular, aí o cara colocou o pau na mesa e falou assim, ó, foda-se, desse jeito eu não estou de acordo e vocês não vão carregar o meu nome pra essa lama aí. Que é o que essas marcas estão fazendo. A Mastercard quando sai, a Ambev quando escolhe, mesmo que pagar o patrocínio, mas deixar de exibir a marca dela, é porque ela não quer enterrar o nome dela nessa lama profunda e suja e grudenta que é esse cenário político e do próprio futebol, que futebol e política dentro do Brasil e dentro de qualquer lugar, eles são muito ligados, não tem como dissociar uma coisa da outra. Quem tenta fazer isso está, inclusive, muito fora das suas capacidades de raciocínio normais. Não existe separação entre futebol e política. Eles estão extremamente ligados, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Enfim, e acho que é isso. O Tite me decepcionou pra caramba, mas eu entendo o lado desses caras. O Rizek falou isso, eu concordo com o Rizek quando ele disse que o sonho desses caras é esse, entendeu? O sonho do Tite, enquanto técnico de futebol, era ganhar os títulos dele, ter uma carreira de sucesso, mas quando o cara tá nessa posição como ele esteve, o sonho dele o último possível é ser o treinador da seleção. O do jogador, enquanto moleque, é ver o Ronaldo lá dando pedalada e ele quer estar naquele lugar. Já foi o meu sonho também, deve ter sido o seu em algum momento, e a gente continua assistindo futebol para alimentar esse sonho, que é um sonho nosso de criança. E eu vejo que esses caras, eles sentem que se posicionar de forma contrária, talvez seja perder a oportunidade de viver esse sonho. Então, partindo desse ponto, eu acho que a atitude foi covarde, mas eu entendo essa covardia por conta disso, entendeu? Acho que isso pode justificar, se justificaria, eu não sei qual que é a decisão que eu tomaria estando no lugar desses caras, e pode ser que esse meu desejo maior, esse meu sonho, ele pudesse sobrepor essas questões. Então, mesmo que a gente tenha que vender a nossa, nesse caso aí, acho que os caras venderam a dignidade deles, entendeu? Mas, de qualquer forma, Sim, assim, eu entendo. Acho que eu queria trazer esse ponto porque
a gente tá jogando, falando sobre algo que para esse cara significa muito. Eu acho que significa muito. Para mim significaria muito. Então, enfim, cara, acho que é isso aí. Sim, sim, sem dúvida. Comentar sobre isso aqui das nossas cadeiras é uma coisa, É, mas sem dúvida é importante saber e ter, né, a clareza de que estar naquela posição é diferente. E aqui a gente está omitindo, inclusive, a nossa opinião. É bom reforçar isso, que uhum, o que a gente está conversando aqui não é a opinião do torcedor Scalma, né? Porque a gente tem outros participantes exatamente. da bancada e é bom reforçar isso. Eu acredito que todos devemos ter uma linha de raciocínio muito próxima, é, mas com certeza é uma posição muito delicada. Mas assim, eles resolveram se posicionar. E a gente está criticando que o posicionamento deles não é aquilo que eles estão achando que é, Exatamente. né? Porque eles estão achando que o posicionamento que eles fizeram é um posicionamento. É só ver o que eu comentei há alguns minutos atrás. Ambos os lados, né? Porque, enfim, acho que todo mundo sabe que o Brasil tá bem polarizado, né? E ambos os lados estão criticando o É manifesto verdade, eu vi deles. isso hoje Ou também. seja, eles conseguiram desagradar, né, é, ambos os lados. E eles são capazes de fazerem isso porque essa turma é impressionante o quão irritante elas conseguem ser nesses tipos de posicionamento, né? A gente teve a Juliana Paz recentemente também fazendo um texto super confuso, né, sobre a ida da Nice na CPI e tudo mais. É impressionante o quão eles são irritantes. Cara, olha o Felipe Melo. O Felipe Melo se posiciona, ele é claro nas posições dele, e o Exatamente. Felipe. Olha, eu sou obrigado a falar que o Felipe Melo tem mais hombridade que essa turma que está aí servindo a seleção hoje em dia. Mas sem dúvida, é uma posição delicada, sim, é importante reforçar isso. Eu gosto do Tite, eu gosto muito dele, é um cara que eu gosto de ouvir falar. Porém, a gente tem algumas situações que demonstram onde ele talvez tenha falhado, que eu Que é acho que é o normal, que né? Que é aconteceu normal. agora, que é normal, exatamente. Nós, seres humanos erram e a gente está aqui para aprender e corrigir. Mas já é uma segunda falha dele dentro da CBF, porque esses caras poderiam ter feito história. E tipo, meu, eles iam ter apoio. Eles não iriam ter prejuízos em questão de carreira, em questão de imagem. Cara, se as marcas estão fazendo o que estão fazendo, então assim, olha a oportunidade que eles perderam, né? Eles perderam uma oportunidade que, enfim, a gente vai poder falar sobre isso daqui 50 anos, daqui 100 anos, igual é a questão da democracia corintiana, por exemplo, que eu nem vou entrar aqui no detalhe, porque eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente que gosta de futebol, como você falou, o futebol é o espelho da nossa sociedade, começa por aí, né? O futebol, quem gosta de futebol, quem consome, quem vai nos estádios, também quem não vai, todo mundo sabe que o nosso futebol é um espelho da sociedade. É só ver a transformação que aconteceu aí nos últimos anos nos estádios, a classe social mudou, quem visita os estádios, enfim, a gente tem nitidamente a gente tem isso, e a Copa do Mundo também trouxe um pouco disso, porque eram os ingressos com valores absurdos, mas eles perderam uma oportunidade muito grande cara, de criarem algo que o Brasil basicamente nunca teve dentro do futebol, tirando essa questão da democracia corintiana, né? Então eles perderam uma oportunidade grande. E o Tite, para finalizar esse assunto dele, tem aquele beijo, né, no Del Nero, quando ele assume a seleção. Nossa, pode crer, tinha esquecido O disso. beijo do dado no Del Nero foi algo. E assim, você vê que ele teve que fazer isso. É óbvio, ele não queria, mas ele teve que Pois fazer. é. Não teve jeito, porque a gente está vendo aí as notícias de hoje é que quem manda ainda na CBF é o Del Nero, né? E a FIFA tá de olho disso, porque ele tá banido do futebol para sempre, né? Por conta das questões de corrupção e tudo mais. Então, para mim, teve duas falhas do Tite aí que beijar o Del Nero e agora essa entrevista pós-jogo dele, enfim, perderam uma oportunidade maravilhosa e eles teriam muita gente do lado deles. Essa é a minha visão sobre o assunto. Boa. Bom, beleza. Acho que nossa opinião aí sobre o assunto foi dada. Seguimos, né? A gente nunca vai perder a esperança aí de que as coisas podem melhorar no futebol. Acho que a gente concordo com você. A gente perdeu
baita oportunidade, os caras perderam, né? A gente não perdeu nada, né? A gente tava torcendo para que eles fizessem. Eles perderam uma baita oportunidade de fazer uma coisa histórica. E ok, acho que a gente fecha aqui. Queria deixar um recado final aí pra galera. Seguir a nossa rede social aqui que tá aparecendo aqui embaixo, que é o @torcedores calma podcast. Segue a gente lá, segue a gente no Spotify também, Torcedores Calma Podcast. Já temos 7 episódios lá, vamos lançar o próximo na semana que vem. E aqui o canal do YouTube ele vai funcionar pra gente fazer essas pinceladas, trazer alguns assuntos mais emergentes aí que acontecem durante a semana no futebol e que a gente não pode esperar muito tempo para comentar sobre eles e para a gente até poder ter essa interação com a galera que segue o nosso podcast. Então é isso, Felipe. Queria agradecer sua participação aí. Muito provavelmente no próximo vídeo a gente vai ter outras pessoas da bancada aqui também falando. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer todo mundo, interagir, dar sua opinião. E de novo aí, Felipe, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, Dan, muito bom para poder participar aqui desse, vou chamar de drop, né, que é isso que você falou, né, não dá para a gente tocar sobre todos os assuntos, né, no nosso podcast por conta do espaço que tem entre um e outro, e aí fazer esses drops aqui eu acho que vai ser importante para a gente poder dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo aí no mundo do futebol e da política, né, porque anda tudo junto, né, pessoal? É isso. Obrigado, valeu, boa noite. É nóis, tamo junto. Pá. Até a próxima.